Hoje eu quero deixar aqui uma reflexão e dizer para esses católicos que diz que são católicos, ficam por aí defamando e falando mal do Papa. Faça-me o favor, dizendo que o Papa vai beatificar, vai santificar o Lula. Você, cara de pau, não é um católico. Católico tem que respeitar a igreja, tem que respeitar a tradição, tem que respeitar o magistério, tem que ler constantemente a Bíblia, tem que ver a santificação dos santos e estudar a história deles, que muitos morreram em defesa da fé. Enquanto você fica por aí, endeusando o político, corrupto, independente do partido, quando você quer defender o seu aliado, o seu magistrado, o seu cordeirinho, você ataca outros, como se nós, seres humanos, fôssemos livres de qualquer falha. Você que para condenar o Papa, você deve ser perfeito. Você deve ser assim o escolhido. Deve ser o anjo Gabriel. Porque não é impossível um ser humano que diz que é católico e faz de um cara que não é católico, como aquele governo que saiu, que foi escorraçado pela sociedade brasileira, pelo menos a maioria pensante, e ficaram esses homens covardes e mulheres para ficar endeusando ele, que nem católico é, nem a favor da família ele é. É tudo engodo, é tudo falso, porque aquele que é a favor da família tem um só matrimônio, é respeitoso para com o matrimônio da igreja. Então aquele governo que saiu não faz parte da Igreja Católica. Quando ele pisou dentro das igrejas brasileiras, foi apenas para fazer com que as pessoas se aliassem a ele, se rebaixassem a ele, se ajoelhassem para ele. E eis que aí está, já passou por 2 vezes. Nunca proibiu que o brasileiro fosse independente e livre. E aquele que saiu com a bênção de Deus, porque eu digo que foi com a bênção de Deus, porque eles diziam que viviam João 8,32 e só mentia, enganava, manipulava, destruía. E ainda há católico, principalmente pessoas do terço dos homens deste meu país, que fica idolatrando aquele governo que saiu. Me diga qual é a base fundamental de um homem e mostre ele como exemplo. Mostre ele como um homem do bem. Diga uma coisa que ele fez que realmente leva orgulho para a sua igreja. Então, meu irmão e minha irmã, eu deixo aqui essa reflexão. Estamos vendo aí a maracutaia, a selvageria das pessoas colocando coisa na internet e falando do Papa, porque o Papa falou algo do governo atual. E vocês não têm esse direito de condenar e julgar, porque só Deus pode condenar, só Deus pode julgar, só Deus tem o poder de medir. Leia mais, cara pálida, quando o próprio Jesus disse: não meça com essa medida para que você não seja medido por ela também. Não pare para julgar quem quer que seja, porque você não tem esse poder. Você tem que olhar a sua vida. Você tem que olhar o que você tem de bom para oferecer a Deus. E quando você levanta a voz para criticar e insultar o Papa, você também faz a mesma coisa com Jesus. Porque Jesus não lutou, não batalhou para ser poderoso no poder do reino. Jesus Cristo não pregava reino aqui na terra. Jesus Cristo pregava dizendo que na casa do Pai tem muitas moradas.
Jesus Cristo morreu com 2 ladrões, um no lado e outro no outro. Você deve saber, seu cara pálida. E Jesus jamais condenou eles. Então você não tem o poder de condenar e nem de julgá-lo. De maneiríssima nenhuma. E você que faz isto, se retire. Peça licença. Saia da igreja e vá embora e nunca mais volte. Vá viver esses pastores, vendedores de fé, enganadores, em nome de Jesus. Jesus é aquele que serviu, veio para servir, não para ser servido. A igreja é a mesma coisa. A igreja não veio para condenar e julgar quem quer que seja. A igreja veio para levantar os mortos, os doentes, os perseguidos. Ao contrário de você, católico, independente da sua particularidade, vieram e estão aí julgando e insultando e sujando a igreja e o Papa. Termina a minha reflexão. Ser católico é respeitoso para com a tua igreja. Viver a fé. Eu prefiro lembrar a palavra do Padre Rogério aqui na nossa comunidade, dando aula para nós. Prefiro errar com a igreja do que errar sozinho. Vou repetir, o nosso padre disse: prefiro errar com a igreja do que errar sozinho. Assim termina a minha reflexão. Texto dos homens: vocês estão sendo contaminados por algum desses aliados sujos, boca maldita, porque estão falando contra a sua igreja para defender um cara que nem católico é. É um político que vive das costas do tributo do trabalhador. Deus o abençoe e que ele perdoe se você tenha o merecimento e nós também. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.